Quarta-feira, 20 horas, hoje dia 25 de janeiro de 2023. Tema da nossa live de hoje, tempo. Por que nós vamos falar do tempo? Porque hoje eu não tenho tempo para fazer a live ao vivo, portanto esta live está gravada. E nada melhor do que a gente conversar então sobre o tempo. Vamos abordar a relação do tempo com o mito de Cronos, que embora tenha a mesma grafia de crono, de cronômetro, de cronologia, de cronograma, do ponto de vista linguístico não tem nada a ver com o tempo, mas o mito é maravilhoso e a metáfora é muito interessante, então, sem nenhuma correlação linguística, vamos falar do tempo e relacionar com o deus Crono. Não por etimologia, mas sim por curiosidade. E depois vamos falar que a maneira como a gente pensa o tempo e como a gente mede o tempo tem tudo a ver com a concepção de mundo, com a nossa cosmovisão. E a nossa cosmovisão de hoje é diferente da cosmovisão do mundo greco-medieval. À medida que a gente compreende que o tempo não é o mesmo em todas as épocas históricas, a gente pode, então, pensar o tempo a partir de um conceito próprio, que é onde queremos chegar ao final desta reflexão. Então, o tema da live de hoje, o tempo. E gravada estará disponível para vocês no canal do YouTube. Ética e Felicidade. Bom, como eu disse, a palavra tempo em grego significa crono. E como ela é muito parecida com a grafia do deus Crono, muita gente confunde o deus Crono como o deus do tempo. Mas do ponto de vista linguístico, não há nenhum fundamento a esta correlação. No entanto, é importante compreender que o Crono, deus da mitologia grega, ele pertence à primeira geração dos deuses, ele era filho de Urano, que é o céu, e Geia, que é a terra. E Urano matou o pai como estratégia para se tornar o senhor do mundo. A própria mãe lhe deu uma foice e ele cortou os testículos de Urano. Diz a mitologia que os testículos, ao caírem no mar, fizeram uma onda muito forte e gerou Afrodite. Afrodite, então, é filha de Urano e de Poseidon, né, do mar. Embora muitos atribuem o pai de Afrodite ao próprio Crono. A história do Crono, ele matou o pai Urano e depois ele extinguiu e prendeu seus irmãos e se tornou o senhor do mundo. Aí ele desposou Reia, que era sua irmã, e havia uma predição que os próprios pais haviam feito anteriormente de que ele seria destronado por um filho que ele gerasse com a sua mulher. Então, a cada filho que ele tinha com Reia, assim que o filho nascia, ele o devorava e impedia, assim, que esse filho, no futuro, o destituísse. E Reia foi ficando muito entristecida de perder os seus filhos, e quando ela engravidou daquele que seria Zeus, ela disse a ele que estava passando mal e pediu um descanso na terra, e aí ela foi para uma praia, lá ela deu à luz, e voltou com uma pedra envolvida em linho. E quando chegou, o Crono pegou aquela pedra com linho, com os panos, e a engoliu, pensando que era o seu mais novo filho recém-nascido. Zeus acabou sendo criado na Terra, logo se percebeu que ele era uma criança diferente, um deus, e ao conhecer a sua história e voltar ao Olimpo, ele matou o próprio pai. Aliás, não matou, ele deu a ele uma droga, fez com que ele vomitasse todos os seus irmãos
e daí nasceu a família, né, da geração que Zeus presidiu, e depois houve uma grande guerra para destituir Crono do poder e para que Zeus assumisse aí como o deus dos deuses, né, dessa segunda geração. Qual que é a relação de Crono com o tempo? Do ponto de vista linguístico, nenhuma, mas do ponto de vista simbólico, Crono é quem tudo cria e quem tudo destrói. E assim é o tempo. O tempo gera, porque tudo que a gente quer fazer, nascer, precisa de tempo, mas o tempo destrói tudo que não for objeto de manutenção, de conservação, de recriação. Essa historinha é interessante porque a ideia do tempo é: o tempo tudo cura, mas o tempo também pode fazer com que as coisas percam a sua qualidade e se destruam por si só pela própria ação do tempo. Bom, antigamente o tempo não era medido como é medido hoje. Nós vivemos num mundo moderno e o relógio é mecânico, mas nem sempre foi assim. A primeira medida de tempo, não, a primeira compreensão do tempo é a divisão entre noite e dia. E antigamente não se contavam as horas. A noite era o tempo de descanso e o dia era o tempo do trabalho. Quando se começou a contar as horas, começou-se a se contar as horas do dia, com o relógio de sol. O relógio de sol nada mais é do que a representação de uma árvore e a projeção da sombra, né, em determinadas casas, e cada casa correspondendo a uma hora. Ocorre, porém, que como as estações são diferentes no norte ou no sul, elas tendem a ser iguais na região equatorial, no inverno o dia é menor e a noite é maior. Mas a sombra da árvore percorre todas as horas. O mesmo acontecendo no verão. Ou seja, nesse tempo, as horas eram temporárias. As horas do verão duravam muito mais tempo do que as horas do inverno, que passavam mais rápido. Literalmente passavam mais rápido, porque se você tem 6 horas de claridade, é 6 horas que o Sol percorre esse caminho. O restante serão noites. E no verão, como são 14 horas de sol, né, durante o verão, em regiões de verão marcado, né, o tempo vai passando, a sombra vai passando pelas horas do relógio mais lentamente. O relógio de sol, ele reproduz a natureza por 2 aspectos. Primeiro, porque as horas representam o próprio movimento do Sol. E o movimento do Sol é um movimento natural. E segundo, porque ela não podia ser alterada. Ela era exatamente a correspondência com a natureza. Então, o relógio de Sol, ele é a materialização simbólica de um mundo, de uma visão de mundo em que a natureza deveria ser apenas contemplada, ou seja, observada. No mundo medieval, se você se defrontasse perante as cataratas do Iguaçu, você se ajoelharia e daria graças a Deus de ver aquela beleza, né, de tantas águas numa mesma região, tantas cascatas, tantas cachoeiras, uma foz de um rio. Ora, jamais se pensou, no período grego, no período medieval, em uma intervenção na natureza. Até mesmo as cirurgias não eram permitidas, porque seria uma intervenção no corpo humano. Foi preciso dessacralizar a natureza com a Revolução Industrial, que foi também consequência da Reforma Protestante, que retirou essa qualidade de que a Bíblia era o que definia a ciência,
Então, com essa dessacralização da natureza, que a natureza passou a ser objeto de uma intervenção humana. E o homem passou, por exemplo, a represar rios para fazer uma usina. E isso gerou a possibilidade de toda a revolução industrial. Então, o registro do tempo no mundo antigo é um espelho da natureza. O próprio Sol é o objeto natural que move, né, a sombra do relógio, e as horas representam o que a natureza é. Isso muda completamente no mundo moderno. No mundo moderno, o tempo se torna uma entidade autônoma, ou seja, abstrata, e ela vai marcar o tempo independentemente da estação do ano. Se o ser humano trabalha 9 horas por dia, ele vai trabalhar 9 horas por dia no verão e vai trabalhar 9 horas por dia no inverno, com chuva ou com sol, sobre um calor escaldante ou sob um inverno muito frio. Ou seja, o tempo se torna autônomo. E a metáfora, né, desse mundo fabricado, não mais esse mundo contemplado, é o relógio mecânico, que é um artefato feito de molas, de empuxes, de encaixes, de bateria, em que o movimento é produzido artificialmente por uma energia, seja física, seja uma energia de baterias ou pilhas, né? Esse movimento já não é natural. Então, o relógio é um artefato não natural. E representa a ideia de que o mundo é uma máquina. Ou seja, o mundo não é um organismo biológico que se adapta à natureza. O mundo é, a concepção bem cartesiana, uma máquina. Ora, é somente dentro dessa concepção moderna que a gente pode falar em estresse. O que é o estresse, hoje falando, senão a doença do tempo? O estresse é quando, literalmente, aquilo que espreme, você se sente exprimido. Ou seja, o tempo, essa entidade abstrata, autônoma, se impõe ao seu fazer. Você tem que fazer, mesmo que já tenha estado de noite, porque você tem que entregar o trabalho às 9 horas da noite. Ou seja, é independente, o tempo se torna independente. E, nesse sentido, a pressão do tempo sobre a pessoa é maior. E ele se torna, então, um recurso. Hoje, o maior recurso que todos nós temos é o tempo. O tempo é o recurso escasso, é o que mais vale, né, para nós. E a famosa expressão time is money, ou seja, tempo é dinheiro, ela se faz presente porque quanto mais tempo eu tenho, mais eu produzo. E quanto mais eu sou procrastinador e não priorizo o meu tempo, menos produtivo eu sou, menos eu tenho, menos valor eu tenho. E aí vem a questão psicológica que eu sempre trago nas minhas lives. Enquanto o tempo for pensado como uma entidade autônoma, externa à pessoa, ele pode sim, a sua pressão pode ser sim uma fonte de estresse. E a maneira que eu vejo de pensar o tempo de uma forma mais saudável é compreender que tempo é questão de prioridade. O que eu escolho fazer numa hora ou noutra é uma prioridade. Então, sempre que você disser eu não tenho tempo, você está dizendo o meu tempo está dedicado a uma outra prioridade que não o tempo para essa função que você está me pedindo. Eu tenho dado essas lives às quartas-feiras, 8 horas ao vivo, mas todos podem revê-las no Instagram Ética e Felicidade ou no YouTube Ética e Felicidade. Por que hoje eu estou fazendo a live gravada? Porque hoje é formatura em Educação Física da minha querida sobrinha Sofia. E eu
quero estar presente, porque eu acho que a formatura da Sofia é um grande acontecimento para ela e para a família dela, que eu quero abraçar, porque estou muito feliz com essa grande conquista para a Sofia. Ou seja, para mim hoje a prioridade é a família. Eu poderia dizer, não posso porque eu tenho uma live. No momento que você escolhe a prioridade, você vai pensar na solução. Aí você traz a questão do tempo para dentro de você e não como uma entidade autônoma a qual você deve obedecer. Essa entidade, se autônoma, se abstrata, ela se transforma nesse Deus cruel, como foi Crono, que cortou os testículos do pai, destruiu todos os seus filhos para reinar absoluto. E no momento em que você traz o tempo como uma questão de prioridade, você pode evitar esse Deus-tempo da modernidade que devora tudo o que cria. Muito obrigado, vejo vocês na próxima live.